Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 7 de outubro de 2021. Hoje nós vamos apresentar uma atualização do protocolo de pré-natal normal, né, que é o nosso beabá. Não tem muita coisa para mudar, mas a gente trouxe algumas sugestões de mudança e alguns tópicos para a gente discutir, né? Parece um assunto muito singelo, mas, por outro lado, é o nosso dia a dia, o que a gente faz todo dia. Então, é importante a gente discutir e deixar tudo bem especificado para servir de guia aí para nós. Quem vai apresentar vão ser a Maria Tereza e a Stephanie, e aí vocês podem começar, meninas. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, meu nome é Stephanie, eu sou residente do segundo ano de ginecologia e obstetrícia, e junto com a Maria Tereza a gente vai fazer essa revisão do nosso protocolo. Pode passar, TT. Então, o objetivo do acompanhamento do pré-natal, segundo o Ministério da Saúde, quando ele teve seu último manual lançado, em 2013, é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto na saúde materna, e não se esquecendo, não negligenciando os aspectos sociais e as atividades educativas e preventivas. Então, a gente primeiro trouxe como que ele é estruturado dentro do nosso sistema. O nosso pré-natal de risco habitual, ele acontece sob uma demanda espontânea, né, da gestante. Então, a gestante procura a Secretaria do Genifarias para fazer esse agendamento e ela passa primeiro por uma triagem, por uma primeira avaliação do risco gestacional que é feita pelas nossas enfermeiras obstetras. Elas vão avaliar esse risco e caso seja uma gestante que realmente ela não apresente nenhum risco na gestação, ela vai ser avaliada e vai ser avaliada a agenda do nosso pré-natal para ver em qual momento que ela vai conseguir aderir. Caso não haja vaga, né, dentro da nossa agenda, ou seja identificado algum tipo de risco dentro da gestação, ela é reencaminhada ao centro de saúde e ela vai ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, caso seja o caso, por via central, né, pela regulação como as outras gestantes acabam chegando no nosso sistema. Meninas, como é uma discussão de protocolo, eu acho que eu vou interrompendo para perguntar se alguém tem alguma sugestão, algum comentário a fazer em cada item. Claro. Eu vi até que a Adriana entrou também, que é a enfermeira lá do nosso pré-natal, que é responsável também uma das responsáveis pela atualização. Adriana, e aí, se você tiver algum comentário, você pode ir fazendo também. Eu acho que é importante deixar claro essa questão de se a paciente, que a gente é porta aberta para o alto risco, mas que as consultas... Desculpa, a gente é porta aberta para o baixo risco habitual. Mas as consultas de alto risco, elas são todas reguladas pela central de marcação de consultas. Então, por isso que, se a paciente é considerada de alto risco, para que ela não, entre aspas, fure a fila, né, ela tem que ser a marcação através do posto. Por isso que isso está claro aí no protocolo. Isso. Pode continuar. Pode passar, TT, isso. Então, a gente tem o nosso calendário mínimo, que consta de consultas mensais até a 34ª semana, quinzenais entre 34 e 38 e após 38 semanais. A gente trouxe também as orientações da COG no Ministério da Saúde, que são coincidentes. Ambas as sociedades, elas orientam que seja mensal até 28 semanas, quinzenal entre 28 e 36 e semanal após 36 semanas. A COG também fala sobre, o Ministério da Saúde também fala, aliás, sobre o mínimo de consultas necessárias para um pré-natal ser considerado de qualidade. Esse mínimo seria entre 6 e 8 consultas. A COG também... Deixa lá, Stephanie, Tereza. Acho importante a gente discutir esse tópico, porque a gente está com um esquema de consultas um pouco menor do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. O nosso esquema de consulta era o que estava em vigência até então, que é esse de mensal até 34, e eles estão recomendando mensal até 28 semanas. Mas eu, sinceramente, eu não vejo necessidade de passar para quinzenal com 28 semanas numa gravidez de evolução normal. Lembrando que esse aqui é o calendário do pré-natal de baixo risco. Então, acho que a gente poderia deixar dessa forma. Eu até dei uma conferida no protocolo do inglês, né, do NICE,
E ele é, para pacientes de baixo risco, ele é muito semelhante a esse nosso. Ele também sugere uma rotina com menos consultas e eles sugere até menos consultas ainda no início da gravidez. Eles nem fazem um calendário mensal, eles fazem um calendário com datas específicas, né? Uma primeira consulta, depois uma com 12 semanas para fazer translucência, depois uma só mais adiante. Então, A eu acho que... Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, professora, ela nem aborda isso, sabe? Essa frequência, assim. Aham. Ela diz que a paciente tem que ser acompanhada, mas como ela também ela tem, né, em mente que ela está lidando com países de extrema pobreza, então eu acredito que o protocolo seja mais flexível também, né? Dá. Agora ela fala muito, tanto a COG quanto a Organização Mundial de Saúde, eles falam muito sobre o grupo de gestantes, né? Que eles Sim. podem ser feitos por médicos, enfermeiros, que são consultas, só que em grupo, sabe? Para justamente aliviar caso haja uma demanda muito grande dentro do sistema, sabe? Parece que é uma coisa que nos Estados Unidos está em crescente, pelo que eu li no protocolo deles, e a Organização Mundial de Saúde também considera muito benéfico, assim, pelo custo-benefício, né? Você tem um custo muito menor para fazer esses grupos, e aí as gestantes seriam medidas pesadas, aferida PA e VCF, e depois elas seriam encaminhadas para orientações gerais, e queixas específicas ficariam consultas intercaladas. Então, você faria uma consulta individualizada e depois a próxima seria em grupo. Também é uma coisa que eu não sei se para a nossa realidade isso seria possível em algum momento, né? Mas Eu isso acho que existe. para nós não, até por causa da questão do aprendizado, né? Como a gente tem os Aham, alunos treinando, então é melhor que a gente faça a consulta, cada uma faça a consulta individual, que é até uma maneira dos alunos praticarem. Mas exatamente. não tem experiência especificamente com esse pré-natal em grupo, mas pelo que eu entendi também, eu li, questão de... como se fosse uma reunião de gestante, né? É, Em que é feito tudo coletivamente e se necessário, faz uma consulta à parte. A Adriana quer falar, pode falar, Adriana. Boa tarde, gente. A gente está programando, junto com a Escola de Enfermagem, para fazer um grupo de gestante online. Tá? Até questão do contexto da pandemia, a gente já está organizando isso. E aí a gente poderia voltar, né, o que a gente fazia antes, né? A gente parou de fazer presencial, mas a gente vai fazer, e eu acredito que pode ser um modelo que a gente pode continuar fazendo mesmo com o término da pandemia, principalmente que o nosso paciente muitas vezes não tem condição até financeira de estar arcando muitas idas ao ambulatório. exatamente. Ótimo. Aí, como um projeto de pesquisa, no caso, né, Adriana? Não seria a rotina ainda, né? Sim, a gente está conversando com a professora Márcia e a gente está fazendo treinamento de acadêmicos de enfermagem. Ok. Luísa. Quer falar, Luísa? Uma dúvida que eu fiquei é porque, pelo menos, eu achava que as consultas semanais elas começavam um pouquinho mais cedo, não é? Essa mudança, essa de 38 agora é uma mudança, não é? Não, mas isso é questão de pré-natal de baixo risco, Luísa. Às vezes, assim, nosso do alto risco a gente marca com mais frequência. Não, sim, é porque eu só queria saber se tinha a ver com a pandemia ou se realmente é só por ser baixo risco isso aqui. Não, é que, por exemplo, eu estou vendo o protocolo inglês, eles só têm consulta semanal depois de 40 semanas, tá. Vem com 40 e com 41, mas ele vai 34, 36, 38, ele mantém de 15 em 15 dias até o final, 34, 36, 38, 40 e depois 41. Então, acho que o nosso desse jeito ele está contemplando todas as situações. Ah, sim. Obrigada. É um meio de caminho. E lembrar também que não existe alta do pré-natal, a gente colocou ali, né, só para a gente lembrar isso. É muito comum a gente ver isso nos plantões, né? Então, pode seguir. Então, nas consultas, lembrar de sempre fazer anamnese geral, obstétrica, ginecológica, avaliar a história familiar, perfil socioeconômico, histórico vacinal. Sempre conferir, rever a data da última menstruação, a idade gestacional pelo primeiro ultrassom, para ver se elas são compatíveis ou não. E no exame físico, fazer o exame geral, a avaliação dos dados vitais, palpação cervical, de mamas, axilas, ausculta cardíaca, isso muito, principalmente na primeira consulta.
O exame ginecológico completo também na primeira consulta. E o exame obstétrico, medida de altura uterina, nas manobras de Leopold, né, quando pertinentes, a frequência cardíaca fetal também, quando possível, e o toque vaginal quando indicado. A questão do toque, ela já há algum tempo que ela não é mais... Porque antigamente, quem é mais antigo lembra que a gente fazia toque toda consulta, né? Tem alguns desses protocolos de fora do Brasil que eles não falam para fazer toque consulta nenhuma. Exatamente. Então, a gente deixa Inclusive, aí o Ministério da Saúde indicado. ele não fazia nem medida de fundo uterino, professor. Pois Que é, ele fala, isso já é um pouco de exagero, né? ele fala que não existe, o que às vezes mais traz problema do que soluções. Se a pessoa não sabe fazer direito, eu concordo, mas também está dentro do nosso escopo aí treinar os alunos para fazer a medida adequada, né? Fazer esse crescimento do fundo do útero. A Jaqueline falou alguma coisa, deixa eu ver. Não, só sugeriu colocar entre parênteses. Eu estou anotando as mudanças, estou colocando no protocolo aqui. Ok, pode seguir. Pode passar. E daí a gente veio falar sobre os exames complementares, a nossa planilha básica. A gente quis trazer, primeiro, os exames que são dentro do nosso protocolo, que tem que ser pedidos, né, na primeira consulta, outros repetidos no segundo e terceiro trimestre. Então, o hemograma, grupo sanguíneo RH, o cúmulo indireto independente do resultado do RH, eletroforese de hemoglobina, o VDRL, que no nosso protocolo é trimestral, a urocultura e urina rotina, glicemia de jejum, e mais para frente a gente vai destrinchar isso dentro do rastreio glicêmico da gestante, as sorologias para HIV, hepatite C, hepatite B, HTLV, a toxoplasmose para ver o perfil da paciente, se ela é imune, se ela é suscetível, se tem um quadro agudo infeccioso na gestação, e esses três novos, né, do nosso protocolo, que é a vitamina D e o TSH, que são mais polêmicos, e a gente quis trazer um pouquinho de outros lugares também para a gente discutir. Pode passar. Pois é, aqui volta lá. Aqui isso é provocação mesmo, viu, gente? Isso não significa que esses exames vão ser incluídos no protocolo, não. Tem esses primeiros que a Stephanie falou, que são os rotineiros, que já estão incorporados no nosso protocolo, mas também estão sujeitos à revisão. Né? Por exemplo, o anti-HTLV a gente está pedindo de rotina, mas é uma doença que tem uma prevalência muito baixa. Não sei se vale a pena continuar. A gente quase nunca... Todas as vezes que eu peguei anti-HTLV positivo no pré-natal, foi paciente que foi encaminhada por isso. Geralmente ela vem encaminhada do Hemominas, com anti-HTLV positivo. Mas está lá, já está na parte da nossa rotina. Hepatite C também já faz parte da nossa rotina, já estava no protocolo anterior, viu, Stephanie? Ele não é novo, não. E aí eu coloquei o HBS para discutir se vocês acham que vale a pena testar esse status sorológico das pacientes, e mais polêmico, o TSH e a vitamina D. Tanto o TSH quanto a vitamina D, eles têm fatores de risco específicos que eles podem ser discutidos. As meninas vão mostrar mais para frente. Passa aí para nós, Stephanie, continua a sua. Então, essa daí foi uma tabela que a gente montou comparando o nosso protocolo, que é esse última coluna, com os protocolos ou as orientações do Ministério da Saúde, da COG e da Organização Mundial. O Ministério da Saúde, a exceção do anti-HCV, do anti-HBS, o anti-HTLV e da vitamina D e TSH, ele é bem concordante com o nosso protocolo. A única exceção foi isso que a gente deixou de vermelho mais forte aí, o cúmulo indireto, que eles reservam para as gestantes que são RH negativo, e a eletroforese de hemoglobina, que eles reservam para as gestantes com fator de risco, que são as gestantes de etnia negra, com histórico familiar de hemoglobinopatias. Fora isso, eles não orientam pedido de rotina. Stephanie, no manual do Ministério da Saúde de 2013, ele não entra como rotina. Mas então, depois, no manual de pré-natal da Rede Cegonha, foi incluído como rotina. Nós já discutimos esse assunto várias vezes, porque eu, particularmente, acho que a eletroforese de hemoglobina não havia necessidade dela ser feita de rotina.
Para mim, Ótimo, podia ser feito só professor. em paciente com anemia. Paciente que tem hemoglobina de 13, eu não precisava de fazer eletroforese de hemoglobina, na minha humilde opinião. Uhum. Mas já foi motivo de muita briga, inclusive a professora Regina é uma defensora da realização da eletroforese de hemoglobina para todas as pacientes, mas eu acho que a gente, em princípio, como uma instituição pública, a gente tem que seguir, no mínimo, o calendário do Ministério da Saúde. A gente pode acrescentar exames a mais, né? Mas eu acho que a gente tem que seguir no mínimo. E aí, entre pedir, como ele está dentro do projeto do Rede Cegonha, eu sou favorável a manter. A questão do CUMS é mais para pegar os grupos irregulares. Como a gente é uma instituição de referência, os anticorpos irregulares, né? Como a gente é uma instituição de referência de imunização, eu sou favorável a manter também. Os outros, eu vou deixar as pessoas opinarem, já tem algumas manifestações aqui. A Jaqueline falou que é favorável ao TSH, mas é contra a vitamina D. Clóvis acha que o HCV e HTLV só em pacientes transfundidas, e eletroforese ele acha desnecessário e caro. Alguém quer falar, gente? Quer opinar? De forma Eu sou a favor de todos, exceto vitamina D. Você acha que deve fazer todos, inclusive TSH e T4? Acho. Pelo menos. Poderia ser só o TSH, né? O T4 que vocês têm que acrescentar. No protocolo tinham colocado pelo menos TSH, sim. Porque eu acredito que a nossa população é uma população cada vez mais com fatores de risco que justificam rastreio de hipotireoidismo, sabe? Durante a gravidez. Então, eu acho que a gente deveria pedir para todo mundo. Agora, a vitamina D, realmente, como rotina, eu não vejo sentido. Hepatite C, eu acho que tem que fazer. Eu acho que qualquer doença que possa ser transmitida para o feto, independentemente né, uma transmissão vertical, independentemente da prevalência da doença, nós estamos num serviço que a gente tem a disponibilidade, a gente pode fazer o exame, né? Eu acho que é interessante, sim. Clóvis quer falar também? O que eu acho justamente por se tratar de um serviço público, né, ele deveria utilizar os recursos de forma mais assertiva do que um serviço que tem acesso a outros recursos, né, não públicos, né? Eu, particularmente, na minha rede privada, inclusive, eu não costumo pedir justamente porque a observação é a mesma do médico. Não observa, né, no período que eu solicitei insistentemente durante 2 anos, eu não achei nenhuma paciente, né, que não tinha um histórico de transfusão que tivesse o HTLV ou HCV positivo. Então, para a gente estar tratando com custo e benefício, né, a gente não deveria estar utilizando. A eletroforese de hemoglobina também foi recentemente implantada, né, e ela teria uma indicação, né, naquelas pacientes que têm história familiar, né, de dermatose, e aí teria uma indicação, mesmo nas pacientes assintomáticas, para você fazer um prognóstico pericultal. Então, se ela tiver uma história familiar, de dermatose na família, né, de uma hemoglobinopatia na família, você pede para a mãe e pede para o pai da criança, né, também para ter um prognóstico fetal, né, o neonatal, né. Mas, fora disso, é um exame caro, né, a eletroforese, e eu acho que seria também desnecessário. Ok. Com relação ao anti-HBS, alguém quer se pronunciar? Porque o anti-HBS, teoricamente, se a paciente está vacinada, a gente não precisaria de pedir, né? Eu acho que se ela está vacinada, não, né? Mas, assim, necessariamente não. Mas se você quiser checar, né, depende dessa... Acho que esse que é o importante, né? Depende, né? Então, assim, claro que se você estiver pensando... Então, se eu falo, não deixar como rotina, deixar como caso a paciente mas não tem história de vacinação, vacinação, não tem certeza. Mas a vacinação, né? A paciente vai vacinar, né? Se ela não tivesse recebido, né, vacina ao longo da vida, ela vai vacinar durante o pré-natal, certo?
Certo. Então, o que eu acho que é importante, a gente pedir anti-HBS quando você faz pré-natal. Acho que não teria problema nenhum de fazer de rotina para poder verificar se existe imunidade, né? Eu realmente acho que não teria problema, mas pensando em questão de custo, etc. e tal, acho que você tem que, por exemplo, não dá para você fazer o pré-natal de uma médica cirurgiã e não pedir um anti-HBS para ela. A médica é a primeira pessoa que tem que ter vacinado. Não, mas você tem que ter certeza que ela está com anticorpo valente, com anticorpo bom, né? E ainda tem aquela questão, se ela tomou 3 doses e não virou, ela tem que tomar a 4ª dose, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que como rotina, eu não vejo muito sentido, ainda mais se a gente vai vacinar todo mundo, né? Uhum. Que é o protocolo, basicamente, do nosso protocolo do Ministério da Saúde, né? Quem não foi vacinado, vacina. Sim. Então, eu acho que aí é um exame realmente que não faz tanta diferença. Tudo bem. Nada, mas eu acho que é justamente a questão do anti-HBS não é para quem não é vacinado. Porque quem não é vacinado, a gente já, assim, a não ser que a pessoa tenha tido contato, né, com o vírus. A questão é para ver a viragem sorológica, né, que ela não é 100%. Então, tem uma E se a taxa de se a 10 gente a 15%. colocasse como Não, sim, observação... mas aí também é aquela história. Aí a gente vai. Só que a gente entra na seara. Então, eu vou pedir ela para ver se ela é imune mesmo, para orientar a vacinação antes da próxima gravidez, se ela não tiver sido vacinada. O que a COG fala é que toda a gestante ela deve ser avaliada por ser humano, né? Não precisa nem necessariamente ser gestante. Deveria ter uma dosagem de anti-HBS uma vez na vida, e pronto. Né? O ideal seriam os pacientes que já fizeram pré-natal ou já tiveram essa dosagem, né, serem dispensadas, mas que a gestação seria uma situação de oportunidade, né, para fazer esse teste. Por Sim, isso que inclusive eu até peço, tá, Stephanie, no consultório, por exemplo, eu peço anti-HBS. Eu estou só questionando aqui a questão assim, se existe um objetivo de redução de custo, né, se seria interessante pedir no nosso protocolo, mas assim, eu particularmente peço. Eu acho que a gente pode colocar assim como opcional, caso a gente deseje verificar o status sorológico das pacientes vacinadas. Entendeu? Não é para fazer de rotina, mas se a paciente tem um relato, a gente deixa como uma opção para o médico, uma lembrança. Sim, e tem também aquela... Mas o nosso protocolo já faz, não faz? Como é que é? No nosso protocolo faz? Não, no atual não faz, não. Por que está marcado ali, então? No nosso protocolo tá assim. Não, é porque a Stephanie colocou os que eu incluí no protocolo atual, entendeu? Mas ele não está no o que eu incluí na sugestão de mudança, mas ele não está no atual, não. Eu sou a favor que faça, tá? Acho que se você for fazer e vier positivo e você, então, não indicar a vacinação de fato, que é o que deve ser feito, eu sou favorável que faça. Eu acho que vai diminuir o número de pacientes que são vacinadas desnecessariamente. E tem também muita paciente que a gente desconhece o perfil, né? Ela relata a vacinação, mas a gente não tem... Perdeu o cartão? Fala que vacinou, mas perdeu o cartão, né? Eu acho que para essas também é muito interessante. Tá, deixa a professora Eula fazer o comentário dela. Quando a gente fez aquele folhetinho de pré-natal para a gente entregar para os alunos, Mário, que eu passei para você, professor Henrique, né, que a gente entrega para os alunos. Lá a gente colocou assim, anti-HBS se não tiver cartão de vacinação. A gente colocou essa recomendação embaixo da tabelinha dos exames, porque a gente fez aquela tabelinha com os trimestres, né, os exames a serem solicitados em cada trimestre. E embaixo essa recomendação, porque não é incomum o paciente chegar, não tem cartão, então você olha aquele cartão e não consegue enxergar se ela tomou vacina contra hepatite, né? Então, eu acho que nesse caso é válido. Tá, eu acho uma boa sugestão. Estou fazendo as anotações aqui para depois eu vou colocar no protocolo e mando para vocês com essas observações. Então, colocar o anti-ABS se necessário, se a paciente não tiver cartão de vacina. E eu acho que é interessante também acrescentar aquela tabelinha, sabe? Colocar assim, o que pedir cada trimestre. Eu até mando a tabelinha aqui para você. Manda para mim, por favor. Tá bom. Aí a gente entra numa outra polêmica, porque eu não sei como é que está na tabelinha, mas é a questão da periodicidade da toxoplasmose.
Tá mensal. Pois é, eu sou muito favorável a que ela seja trimestral. Eu acho que mensal só em pacientes de risco elevado, tipo veterinária, etc. Não sei. Eu discordo, mas Você gosta eu muito acho que de tem que ser exame, hein, mensal. Schneider? Gosto mesmo. Eu gosto muito de pedir exame, mas eu acho que eu peço exame sabendo exatamente o que eu estou fazendo, né? Pois é, mas Então, por exemplo, eu acho tão em desagradável o paciente relação ter à que tirar sangue todo toxoplasmose, mês. eu também acho super desagradável, mas eu acho mais desagradável ainda ela chegar para mim com uma viragem sorológica com 2 meses e pouquinho e eu perder a chance de tratar, né? Certo. Eu acho que dá para a gente avaliar o risco, mas então vocês sugerem que continue sendo mensal na tabelinha. Eu sou a favor trimestral. O Clóvis é do meu time, quer economizar o dinheiro. Mas eu não sei, Mário, porque também tem a questão que não é só a veterinária, mas eu não sei, as nossas pacientes, assim, não é incomum ter um gatinho em casa, ou não lavar bem os alimentos, ou não ter uma água tratada em casa, tem toda essa questão, né? Eu acho que tem isso, não sei. Eu acho assim, como protocolo mínimo, a gente poderia colocar trimestral e as pessoas que julgarem necessário fazem mensal. Eu posso colocar essa observação. Deve ser feito no mínimo trimestral, quem considerar necessário pelo perfil da paciente fazer mensal. Porque assim, isso aqui que nós estamos definindo são exames mínimos, né? Lógico que os outros exames e terapias, etc., são a critério do médico. Lembrando aquela frase que eu gosto, que o protocolo é uma trilha e não uma trilha e não um trilho, né? Ela guia o caminho, mas você não fica restrito a ele, você não fica preso a ele. Assim, na verdade, o que me faz realmente pensar em pedir toxoplasmose mensal é porque a gente recebe muita paciente mesmo. Não estou falando só de um HC, não. Estou falando, né, no consultório, no Vila, muita paciente com viragem sorológica, sabe? Então, assim, é claro que, né, você não vai comparar isso com o diagnóstico de diabetes na gravidez, né? É lógico. Mas aí eu fico pensando sempre no NNT, né? Tipo assim, tá, a gente usa assim, a gente várias vezes faz exames mesmo que se a gente tivesse uma prevalência quase zero, né? Mas não exatamente pelas características da população, que a gente não tem a gente não tem saneamento básico em sei lá, 40% da população. É nisso que eu fico pensando, né? Nesse tipo de situação. Aqui, ó, no chat, a Daiane acha que tem que fazer o anti-HBS quem não tem o cartão. Está mais ou menos dentro daquelas que da conduta que nós colocamos aqui de fazer se a paciente não tem história de vacinação. Deixa as meninas apresentarem o próximo slide, que é a respeito da vitamina D e do TSH. Só sobre toxoplasmose, assim, o Ministério da Saúde recomenda trimestral. As outras entidades não se fala nisso por causa da prevalência da doença, né? Então, e pelo tipo de cepa que eles têm. Então, acaba que isso é uma questão muito regional nossa do Brasil mesmo. Pode passar, Tatu. Então, a gente quis trazer uma discussão melhor a respeito da vitamina D e do TSH. A hipovitaminose D, ela pode trazer... Ela tem, assim, o risco dentro da gestação ainda de uma maneira muito imprecisa. Existem alguns estudos que falam que existe um aumento de risco de pré-eclâmpsia, um risco para distúrbios musculoesqueléticos, tanto da mãe quanto do feto, né? Na homeostase óssea do recém-nascido, mas nenhum desses riscos, eles realmente eles têm evidências de qualidade que justifiquem, né, que seja um substrato para a gente realmente fazer uma dosagem de rotina. A gente também tem um outro problema, que a gente não tem uma padronização de dose para suplementação. Até que para o tratamento a gente tem, mas para a suplementação a gente não tem. A COG, ela não fala sobre a dosagem universal, mas ela fala sobre a suplementação universal. Que toda gestante, ela recebe, já faz parte dos multivitamínicos que eles oferecem no pré-natal, 400 a 600 unidades por dia. E aí a gente entra em várias questões. Então,
a gente tem uma população dos Estados Unidos que ela tem mais risco de hipovitaminose D, em alguns locais, pela exposição solar, então isso acaba diferindo um pouco da nossa população. E como tratamento, é igual aqui no nosso protocolo também, de 1.000 a 2 milhões, de 1.000 a 2.000 unidades dia, sendo desaconselhado o uso de dose de superdose de 50.000 unidades por semana em função do desconhecimento do metabolismo desse medicamento e o impacto desse excesso de vitamina, digamos assim, em uma única dose no feto. A Organização Mundial, ela não recomenda nem a dosagem, nem a suplementação da vitamina dela. Ela existe um tópico, e esse tópico fala, não é recomendado. E aí a gente tem também alguns locais, alguns protocolos que eles falam sobre a avaliação do risco da paciente para ser uma conduta individualizada. A COG fala muito sobre isso. Então, além da suplementação, que deveriam ser dosadas para saber se realmente essa gestante vai ser enquadrada num grupo que vai necessitar de tratamento, as gestantes que têm fator de risco, que seriam os vegetarianos restritos, gestantes que têm exposição solar ineficiente e a raça negra pela dificuldade de absorção, pelo excesso da melanina. Então, assim, não existe realmente um consenso. Eu li no UpToDate também, ela não traz as meta-análises, as revisões sistemáticas, elas não têm evidência que realmente sustente a dosagem universal. Esse aí eu trouxe de provocação mesmo, porque quem atende consultório privado, igual o Clóvis, por exemplo, eu acho que o maior número de visitantes e representantes da indústria farmacêutica que a gente recebe hoje em dia é fazendo propaganda de vitamina D. Todo laboratório tem vitamina D de todas as dosagens, de 1.000 a 50.000, 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 15.000, 50.000. E todo dia a gente recebe esse pessoal fazendo uma propaganda. Aí eu também fui dar uma investigada, conversei também com a Camila, nossa endocrinologista, ela fala o seguinte, que a opinião dos endocrinologistas é que a gente devia suplementar todo mundo. Ela acha que os endócrinos, eles acham que a vitamina D, a gestante é um grupo de risco para hipovitaminose D, e eles consideram que a dose, o valor da vitamina D no sangue para a gestante seria 30, né, enquanto para o resto da população é 20. Então, a opinião da endocrinologia é que deveria ou suplementar todo mundo ou testar todo mundo. E suplementar as que tiverem abaixo de 30. Mas nenhum obstetra, nenhum protocolo obstétrico recomenda isso ainda, né? Isso é a opinião dos endocrinologistas. Quando a gente faz a revisão, até eu olhei umas meta-análises aí, elas dizem assim, o nível de vitamina D baixo está associado com parto pré-termo com pré-eclâmpsia. Mas a reposição da vitamina D não diminui esse risco, entendeu? Então fica todo mundo meio em cima do muro. E, inclusive, professor, tem alguns trabalhos que mostram que o excesso, a hipovitaminose D predispõe à pré-eclâmpsia. Então, assim, a gente fica... Então, eu sinceramente, eu acho que ela não deve ser feita de rotina, mas talvez a gente colocar essa observação que o nível certo para gestante é 30 e que em grupos de risco específico, tipo paciente vegetariana, paciente que tem esses grupos que você citou aí, talvez a gente pudesse considerar a dosagem. Não sei o que vocês acham. A endócrina ia gostar dessa opção. A paciente consegue pegar a vitamina D no posto? Não consegue. Ainda tem isso, então acho que aí a gente não deveria colocar, não. Alguém mais quer? Clóvis, você tem recebido muita propaganda de vitamina D? Ou Daiane, você pode falar também, viu? Não precisa ficar mandando só no... Você que está na prática. Eu não sou muito a favor da vitamina D para todo mundo, não, sabe, Marcos, Mário? Mas eu tenho eu sou um pouco chegado na vitamina D para pacientes portadores de doenças autoimunes. Para esse tipo de paciente, eu acho que a gente deveria manter o nível 7 de vitamina D mais elevado. Não sei se vocês já viram os níveis séricos recomendados para pacientes com doenças autoimunes. Ele é diferente, né? Nos laboratórios, né? Eles falam em até 60 mil, até 60, né?
Então, isso porque, é claro, tem um pouco... A turma do protocolo de Coimbra, eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma paciente já chegou no consultório dele, que é a turma que faz essas altas dosagens de vitamina D, tipo 50, 100 mil por dia, né? E mantém. E as pacientes acham realmente que a coisa livrou elas de lúpus, de doenças como esclerose múltipla, né? Mas eu acho que não está por aí, eu acho que não é a solução, mas eu gosto de manter a vitamina D nesse tipo de paciente um pouco mais elevada, de 30 mil para cima. Então, para esse tipo de paciente, eu sou favorável. Pois é, então, mas de qualquer forma, eu acho que não deve entrar como rotina no pré-natal de baixo risco. É para avaliar caso a caso nas pacientes que possam ter uma indicação. Nas pacientes diabéticas, o pessoal da endócrino sempre pede. Eu estou vendo que eles sempre pedem e muitas vezes eles suplementam. Então, acho que ele pode... Na verdade... Oi? Pode falar. Eu acho que a gente deve deixar para esses grupos de risco específico, não incluir no protocolo rotineiro nosso. Na verdade, essa questão do diabetes, professor, existe uma orientação, que eu acho que entra um pouco no que o Clóvis falou, que é para os pacientes que têm diabetes que são anti-TPO positivos. Aí existe algum nível de evidência, alguma vantagem em se dosar e suplementar. Eu não trouxe muito isso porque sai um pouco do nosso protocolo do risco habitual, né? Pois é, deixa para o protocolo específico lá de diabetes ou de doença mas existe realmente essa orientação mesmo. Então vamos para o próximo aí, Stephanie. Então, tá. E aí a gente chega na função tiroidiana, que aí eu acho que é o mais polêmico de todos, e não é tratada em nenhum protocolo internacional que eu pesquisei. E aí, para poder entender, eu procurei o protocolo do ATA, um guideline, que a ATA publicou em 2017, sobre o benefício dessa dosagem universal ou não. Então, a gente tem essa mudança fisiológica na gestação, a gente tem o HCG, que estimula, né, os receptores, diminuindo o TSH fisiologicamente, que as gestantes de risco habitual seriam capazes de passar por essa alteração fisiológica da tireoide sem grandes problemas. E aí, para a gente pensar mesmo em gestantes que teriam algum risco, que poderiam não passar por essa fase mantendo a homeostasia, né? Mas, a princípio, as gestantes que são incluídas no nosso pré-natal de risco habitual não teriam muito esse problema. Então, a gente tem essa alteração do TSH pelo estímulo do HCG, que faz esse feedback negativo. A gente também tem aumento dos hormônios que são os bindings da tiroxina. E uma outra coisa também que se trata muito nesses protocolos, que não como no nosso país a gente tem a suplementação de iodo no sal, acaba que não entra muito dentro do nosso problema. Em outros países acaba sendo necessária essa suplementação de iodo durante a gestação, não é muito o nosso caso. Então, a dosagem universal, ela não tem nem evidência para indicá-la, nem uma evidência para contraindicá-la, né? Exceto nos casos que a gente tem gestantes que foram uma reprodução assistida, que aí a gente tem uma série de questões dentro dos feedbacks da questão hormonal, e as pacientes que são sabidamente anti-TPO positivos. Então, o que a gente deveria fazer é uma história clínica e uma avaliação individualizada para pensar na solicitação desses exames. E aí eu trouxe aí esse boxzinho com essas indicações, né, que seriam situações que seriam recomendável a dosagem da tireoide, que é uma paciente que já teve um histórico de hipo ou hipertiroidismo, ou que tem sintomas que são suspeitos de alteração tiroidiana, pacientes que têm anticorpo antitiroidiano positivo, tanto TRAB quanto anti-TPO, ou pacientes que têm bócio, pacientes que já foram submetidas à radiação em região da cabeça ou do pescoço, pacientes acima de 30 anos, que cada vez mais é uma rotina dentro dos nossos pré-natais, pacientes que são do diabetes tipo 1 ou tem alguma outra doença autoimune também, histórias de perdas de repetição, partos prematuros ou infertilidade, pacientes que são multíparas, pacientes que têm história de doenças autoimunes da tireoide ou de disfunção tiroidiana, morbidade,
obesidade mórbida com IMC acima de 40, uso de amiodarona ou de lítio, ou recente administração de contraste iodado, ou que são pacientes que vieram de áreas com insuficiência de iodo, né, na dieta, que também não entra muito no nosso caso. Baseado nessa tabela aí, grande parte das nossas pacientes vão entrar como fator de risco, né? E eu estava olhando, tem o protocolo o nosso protocolo de tireoide de gravidez, que foi escrito pelo pessoal da endócrino, ele tem um quadrinho exatamente igual a esse. A única coisa que ele não tem lá no quadrinho, ele considera que o IMC acima de 30 já seria um fator de risco no nosso, e não tem essa questão de pacientes residindo em local de deficiência de iodo, por causa que você já citou aí da nossa suplementação de iodo, né? Mas queria ouvir a opinião de todos aí a respeito dessa dosagem do TSH. Lembrando que o recomendado aí para gestante seria manter o TSH abaixo de 2,5, né? Para quem está querendo engravidar ou quem está querendo... Eu já manifestei, né? Acho que o TSH tem que ser para todo mundo. Porque eu utilizo como critério o IMC maior que 30. E aí, se você somar com esses aí, nós vamos ter, assim, 95% dos nossos pacientes, 95% não, talvez 90% dos nossos pacientes vão ter algum critério, né? Então, eu acho bem razoável. A Daiane também achou que deve fazer. Clóvis, quer opinar? Jaqueline também falou que acha que está de acordo com o TSH. Pode falar, Clóvis. Mas, na verdade, assim, eu não tenho o hábito de pedir para todo mundo, não. Eu gostaria que você me esclarecesse o seguinte. O TSH abaixo de 2,5 é para quem tem o anti-EPO, o TRAB positivo, né? Ou você indica, mesmo que as pacientes não têm nenhuma história que está com TSH de 3,5, você foi pesquisar, você vai passar o hormônio antiroidiano para ela, mesmo ela não tendo história. Não, nosso protocolo aqui é o seguinte, eu estou até com ele aberto aqui na minha frente. Paciente com TSH entre 2,5 e 10, você pede o anti-TPO. Se ele for positivo, você vai tratar. Mas mesmo se ele for negativo e o TSH for acima de 4, entre 4 e 10, você vai tratar mesmo com anti-TPO negativo. Esse é o protocolo da nossa endócrina, entendeu? Então, na prática, paciente com o TSH acima de 4, independente do anti-TPO, ela deveria ser tratada. Isso fora da gravidez ou já grávida? Na grávida. Aham. Entendeu? Então, aí, abaixo de 4, entre 2,5 e 4, realmente o TPO que vai ditar o tratamento, mas acima de 4, eles já consideram que já deveria iniciar com a levotiroxina. O problema é que o pessoal está pegando esse valor aí, né, fora da gravidez, e começa a usar, porque na gravidez ela vai baixar, né? E o que acontece é que esse pessoal está pegando um valor fora da gravidez e está utilizando para tratar essas grávidas entre 4 e 2,5. E aí, isso aí é que eu não estou concordando. O pessoal da reprodução, eles querem sempre manter abaixo de 2,5. Quem tem o TSH acima de 2,5, eles dão... Se você pega paciente de FIV, essas pacientes da reprodução, todas elas são mantidas com o TSH mais baixo. Uma sugestão que a gente pode fazer também, ao invés de colocar como... Schneider, quer falar? Não. É porque seu microfone está aberto, está dando uma interferência, vou desligar ele aqui. Uma sugestão que eu tenho também é colocar esse quadrinho lá no protocolo. Pacientes que se enquadrem em algum desses fatores de risco, que são quase todos, mas pacientes que se enquadrem nesses fatores de risco, a gente deveria pedir o TSH. E eu acho que a gente, como instituição universitária, a gente devia fazer um registro dessas pacientes e ver qual que é a nossa prevalência no ambulatório. A gente podia fazer um projetinho de pesquisa e ver a prevalência, se vale a pena realmente pedir esse exame ou não. Né? Não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que, em termos de protocolo, eu acho que talvez a medida mais sensata, todos esses exames novos aí que estão dando alguma polêmica, é colocar um quadrinho com os fatores de risco e falar, exames opcionais. Se a paciente tiver tais fatores de risco, deve ser solicitar tal exame.
Pode ser? Concordo, professor. Então tá, vamos em frente. Eu vou Eu acho que até acrescentar é isso. interessante também a gente ver, né, se caso seja feita essa pesquisa mesmo, qual que é a prevalência das gestantes que realmente necessitam dessa dosagem, né? Porque se for uma prevalência alta, talvez justifique implementar a dosagem universal no nosso ambulatório. Ok. Pode seguir. Maria Tereza vai dar prosseguimento ao restante? Ok. Né, é agora, né, Maria Tereza, que a gente combinou? Eu já nem sei. Tá desligado o microfone, Tereza. Tá, ainda está desligado. Eu posso continuar aqui, professor, não tem problema não. Enquanto ela... Se você está tendo alguma Volta para a aula dificuldade. lá, Tereza. Deixa enquanto você tenta ligar aí. Eu vou dar continuidade aqui, não tem problema não. Então, sobre a ultrassonografia, nosso protocolo ele preconiza que seja feita um ultrassom no primeiro trimestre para fazer a datação da gestação e que nesse mesmo ultrassom de preferência seja feita a avaliação morfológica do primeiro trimestre com a medida da translucência nucal e para avaliar também o diagnóstico da gestação múltipla. Idealmente, esse ultrassom seria feito entre 11 e 13 semanas, para a gente poder abordar todos esses aspectos, né? Todos esses tópicos. Entre 20 e 24 semanas, realizar o rastreamento para malformações fetais com morfológico. E também a medida do comprimento do colo por via transvaginal para avaliar a necessidade o risco de parto prematuro, que a gente já até discutiu aqui em outra oportunidade, e individualizar, né, a necessidade de um ultrassom para avaliar o crescimento fetal a partir das 32 semanas. Na Organização Mundial de Saúde, como ela tem o propósito, né, de racionalizar os recursos, né, visando os países mais pobres, ele orienta que seja feito um só ultrassom durante a gestação. O protocolo do nosso Ministério também é bem parecido, e que o momento ideal para esse ultrassom seja entre 18 e 24 semanas, que seria um momento que a gente conseguiria pegar malformações fetais, a gente ainda teria uma validação da idade gestacional, né? Uma capacidade de fazer essa datação da gestação sem grandes prejuízos e seria economicamente viável. A COG, ela fala que idealmente também se deveria fazer essa datação antes das 13 semanas, avaliação de gestações múltiplas e essa avaliação morfológica entre 20 e 24 semanas e que, caso indisponível, né, caso não se possa fazer esse rastreio prévio, essa datação precoce, ou que não seja disponível esse ultrassom, que entre 18 e 24 semanas seja feito um único ultrassom também para a gestação, para avaliar as malformações fetais, gestações múltiplas, etc. Aí nós não mudamos, né? O protocolo Não. aí dos ultrassons está o mesmo que já estava, que eu acho que é um protocolo bem básico, que esse é quase um consenso. Translucência e morfológico com medida do colo é quase um consenso. A maioria das instituições específicas de ultrassom recomendam esses. Esse outro de crescimento, ele não é muito assim reconhecido o benefício dele, mas eu acho que vale a pena manter, ele já estava no nosso protocolo. Clóvis perguntou aqui de ultrassom para medir o colo com 16 semanas, aí seria para paciente de risco de parto pré-termo, Clóvis. Aqui a gente está focando no pré-natal habitual mesmo. Aí para grupos específicos, aí nós temos o protocolo de ultrassom também que aborda cada um desses grupos. Paciente hipertensa, paciente diabética, paciente com risco de prematuridade, quanto que deve ser feito ultrassom em cada um desses grupos específicos. Mas para pré-natal de risco habitual, eu acho que assim está ótimo. O Carlos Senra está perguntando aqui com relação à questão de esterilização do transdutor. Essa é uma questão boa, Carlos, questão polêmica, porque atualmente a vigilância sanitária quer que o transdutor seja esterilizado entre cada exame. E só que a esterilização dura 10 a 15 minutos para fazer a esterilização adequada. Então, a maioria dos serviços privados, eles estão comprando 2 transdutores. Então, enquanto um está sendo utilizado, o outro fica esterilizando. Enquanto um está sendo utilizado, o outro fica esterilizando.
Só que o risco de contaminação ele é muito pequeno. Eu até acho que a gente deve fazer o máximo possível para tentar minimizar esse risco. A questão é que o transdutor ele custa 30, 40 mil reais cada transdutor. Nós já temos dificuldade de ter um aparelho funcionando. Eu acho que a gente não deve entrar nessa polêmica nesse momento, não. Deixa assim até que a gente seja proibido de fazer dessa forma, porque, infelizmente, no momento a gente não tem como. Se a gente demora 15 minutos para fazer um exame e os outros 15 têm que ficar esterilizando, a gente vai reduzir pela metade a nossa capacidade de exames. Em vez de a gente fazer 4 em uma hora, a gente vai fazer 2 em uma hora. Né? Já está pouco exame. Então, eu acho que, por enquanto, a gente não deve entrar. Até o dia que a CCIH proibir a gente de fazer, por enquanto, eu acho que a gente deve manter no esquema tradicional mesmo. Pode seguir aí, meninas. E aí a gente chega na pesquisa do SWAB, né? Pesquisa para Eu vou fazer, Mário, eu vou fazer uma pesquisa com a CCIH sobre isso e depois eu converso com você. Tá, beleza. Então, no nosso protocolo, a gente tem preconizado a coleta do SWAB entre 35 e 37 semanas para fazer a pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico. A orientação é que se colete, né, com um SWAB apenas a cavidade vaginal e depois a perianal. E se a cultura vier positiva, indicação de antibiótico profilaxia durante o trabalho de parto ou em caso de bolsa-volta. Lembrando que se a paciente tiver uma cultura positiva para estrepto na urocultura prévia, ela não necessita de fazer essa coleta, sendo a antibiótico profilaxia já indicada diretamente. Os protocolos, né, que eu dei uma olhada, na Organização Mundial de Saúde não se fala sobre. A COG, ela também é de acordo com essa conduta, com esse protocolo, ela também preconiza a mesma idade para coleta, não tem muita grande diferença, não. Esse é o protocolo do CDC, né, o que a gente segue. Já que a gente tem disponível o exame, ele não está também no rol de exame do SUS, mas não. Ele está... existe muita polêmica, né, sobre o número de falsos negativos e... os ingleses, por exemplo, não fazem de rotina, eles só fazem por fator de risco. Mas eu acho que a gente tem disponível, a gente deve continuar mantendo. Ótimo. A questão da época de fazer a cultura para estrépito, que a Júnia perguntou ali, é porque ele vale 5 semanas. Então, se você espera que a gravidez vá até 41 semanas, o ideal seria fazer a partir de 36 semanas mesmo. Então, acho que talvez a gente possa colocar 36 semanas, porque aí ele vale até as 41 semanas, caso seja necessário. Schneider quer falar de novo. Pode falar, Schneider. Quero não, apertei sem querer. Tá bom. Então pode seguir para o diabetes aí, Steph. E aí a gente entra na parte do rastreamento do diabetes, que não tem muita polêmica, né? É um rastreio que ela é recomendado na maioria das sociedades. A única questão que a gente traz para discussão é a questão do rastreamento precoce, né? Alguns grupos que se beneficiariam. Então, a gente primeiro tem a estratificação dos fatores de riscos para diabetes, que seriam as gestantes acima de 25 anos, com um histórico de obesidade ou ganho excessivo durante a gestação de peso, aquelas que já têm uma deposição central de gordura corporal, histórico familiar de diabetes em pacientes de primeiro grau, pacientes de baixa estatura e pacientes que têm um crescimento fetal excessivo com a presença do polidrâmio e pacientes que têm hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez, na gestação atual. Esse é o esquema do nosso protocolo para fazer o rastreio. Então, a gente faz uma medida de glicemia de jejum inicial, e se essa glicemia de jejum, assim do diagnóstico da gestação, uma glicemia de jejum acima de 126, repetida e confirmada, seria um diabetes mellitus. Entre 92 e 125, também repetida e confirmada acima de 92, confirmaria um diabetes gestacional precoce. E aquela que fosse repetida e que tivesse os valores abaixo de 92, seriam reclassificadas sem riscos para o diabetes.
As pacientes que iniciam o pré-natal tardiamente, né, entre 20 e 28 semanas, elas já devem prosseguir direto, a partir de 24 semanas, para fazer o teste de tolerância com o destrozol. Lembrando, né, do incremento do hormônio lactogênio placentário a partir dessa idade, a partir dos 24, 28 semanas, na gênese do diabetes gestacional. E aí a gente vai fazer uma curva um pouco diferente da população geral, a gente vai fazer a curva com 1 e 2 horas, mais a glicemia de jejum. E aí, para as gestantes que tiverem valores de glicemia de jejum entre 92 e 125, estaria confirmado o diabetes gestacional. Na primeira hora, acima de 180, na segunda hora, acima de 153 e 199. É importante que, se for na glicemia de jejum, não é necessário repetir. Eu já vi algumas confusões sobre isso, então um valor dentro desse momento de aferição já faz o diagnóstico. E para a gente confirmar um diagnóstico de diabetes mellitus, né, a gente seria pelo menos um valor acima de 126 no jejum, como eu já tinha falado, ou na segunda hora, se ele for acima de 200. Também já enquadraria como diabetes gestacional. A Organização Mundial de Saúde fala a mesma coisa, inclusive com relação ao momento da dosagem, a quantidade de destrozol, os valores de referência são iguais. A COG tem um protocolo um pouco diferente, eles usam 50 gramas, os valores são um pouco diferentes, mas eu acho que assim, a ideia de rastrear, a ideia do incremento do hormônio lactogênio placentário é a mesma, então a gente acaba chegando no mesmo lugar final. Ok, esse aí não mudou nada, o protocolo é o mesmo que a gente já usava. Então, acho que esse a gente mantém, sem problema. Adriane, quer fazer uma observação, Adriane? Sim, Mário, é que esses dias eu não sei se foi com todo mundo, mas que a PBH estava mandando os pacientes com diagnóstico com um único exame acima de 92 alterado, foi isso? Não, mas o protocolo do Ministério da Saúde é um exame só mesmo. O nosso que em discussão lá com a endócrino, a gente resolveu fazer na primeira consulta, quando o exame é só glicemia de jejum, a gente repete. Mas quando é na época do pós-estrozol, é um só mesmo. Sim, não, é que a PBH estava mandando já para a gente os pacientes com de glicemia de jejum, não é do destrozol, já estava mandando como diagnóstico, só para confirmar se a gente vai repetir quando der alterado a glicemia de jejum precoce. A gente tem repetido. Esse aí a gente já incluiu na nossa rotina. É um pouquinho diferente da prefeitura mesmo. Eles mandam com um, a gente reclassifica quando chega lá. Eu acho que esse a gente pode manter assim. Pode seguir, Stephanie. Vamos falar então sobre a vacinação. Sobre a DTPA, né? A gente, toda gestante, em toda gestação, deve receber uma dose de DTPA a partir de 20 semanas, é uma orientação do Ministério da Saúde. Essa vacinação ela é baseada principalmente na oferta de anticorpo contra o pertussis, né, para o feto, e essa é uma orientação meio que global também. A única diferença que eu acho nos protocolos é que a COG orienta que seja feita um pouquinho mais tardiamente, a partir de 27 semanas. Já sobre ADT, né, lembrar que se a paciente não tiver um histórico vacinal conhecido, ou se nunca tivesse, né, sido vacinada contra a dupla, aí ela precisaria de receber, mas não existe mais uma orientação para fazer uma dose de reforço, né, como algum tempo a gente tinha, se a paciente já tiver um histórico vacinal. Hepatite B, não, 3 doses, o mesmo esquema para ovulação não gestante, com primeira dose seguida da segunda após 1 mês e a terceira em 6 meses. E aí a gente já discutiu, né, um pouco do anti-HBS, acaba que entra na mesma situação. Lembra da vacina de influenza durante as campanhas anuais e o Covid agora, né, que foi o que é novo no nosso protocolo, que ela é recomendada para gestantes e lactantes, são grupos de risco, então elas devem receber a vacina, 2 doses, com um intervalo que vai ser estabelecido pelo laboratório fabricante. No protocolo que a gente enviou, a Adriane tinha acrescentado lá a DTPA VIP, que eu nem sabia que existia, não sabia o que era, mas aí eu fui procurar. A VIP é quem, além do difteria, tétano e coqueluche, ela tem também a poliomielite.
Então, é porque nos pós de saúde, às vezes, ao invés da DTPA simples, está tendo essa DTPA VIP. E pode ser usado na gestação, até vi no calendário do Ministério da Saúde, pode ser usado. Então, A COC também fala um pouco dela também. E não existe uma recomendação sobre ser ela, mas ela também não é não recomendada. Então, acaba pois sendo. então é só porque no nosso protocolo vai ter essa opção. Caso não tenha DTPA simples, pode ser a DTPA VIP, que não é VIP, não é porque ela é especial, é porque é o vírus da poliomielite, é mais uma sigla, só para vocês saberem. Bom, e aí a gente entra sobre as suplementações. Sulfato ferroso iniciando a partir da 16ª semana. Uma paciente que é normoférrica, né, que tem uma hemoglobina normal, a gente faz a suplementação com 30 a 40 miligramas de ferro, sendo que o SUS disponibiliza a forma com 40 miligramas de ferro elementar, e que as gestantes com hemoglobina acima de 3,5 não necessitariam dessa suplementação. Com eritrograma sendo repetido no final do segundo trimestre para avaliar se esse sulfato ferroso vai acabar necessitar de ser reintroduzido. E quando a paciente já tem uma anemia, comprovadamente ferropriva, né? Lembrar dos valores de referência para gestação, de 11 para o primeiro e segundo terceiro trimestre, 10,5 para o segundo, Fofertádio, 120 a 240 miligramas de ferro elementar. Professor Mário faz também muito um esquema semanal. Fui procurar saber, a Organização Mundial de Saúde também orienta, a qual também é a favor dela, que seriam para gestantes que têm uma hemoglobina boa, idealmente acima de 11,5, 12, que elas poderiam fazer essa suplementação uma vez por semana, em função da saturação da hemoglobina, né, da transferrina, que ela atinge uma saturação que dura 2 a 3 dias, então não teria essa necessidade de suplementação diária, mas mais válido para as gestantes que têm intolerância, né, para receber essa medicação. É bem lembrado, Stephanie. Isso aí eu aprendi com o pessoal da pediatria. Para paciente que é só suplementação de rotina, pode ser um esquema semanal. Eles fazem isso com as crianças. Então, eu acho que talvez valha a pena colocar essa observação. E eu fui procurar saber, realmente é um esquema que Aceito. Que é aceito mesmo. Com relação à vacina, a Jaqueline pôs uma observação aqui no chat, que para colocar sobre a vacina da influenza do Covid, colocar um intervalo de 15 dias entre ambas, mas isso parece que vai cair, viu, Jaque? O Ministério da Saúde ele já está reavaliando esse intervalo de 15 dias entre as duas para aumentar a adesão. Então, acho que a gente deve... não precisa de colocar. O Clóvis sugeriu aqui falar sobre o risco de pré-eclâmpsia, por isso não suplementar, mas já está lá no protocolo. Só fala para, talvez, acrescentar, né, que pode aumentar o risco de hipertensão. Tudo bem, vou anotar aqui também. Pode continuar, Steph. E a gente tem o uso do ácido fólico, né, como profilaxia universal, idealmente iniciada antes da gestação, na dose de 0,4 miligramas por dia. Lembrando que as doses acima de 0,4, elas poderiam mascarar uma anemia perniciosa, elas deveriam ser evitadas. É um pouco complicado, às vezes, para paciente do SUS, porque o SUS fornece a formulação em gotas, que nem sempre está disponível nos planos de saúde, e as outras são de 5 miligramas. Então, o que se pode fazer também é alternar os dias para diminuir um pouco essa dose, fazer em dias alternados. E lembrar que no caso de gestações múltiplas, a gente fazer o esquema de 1 a 2 miligramas por dia, e se a paciente tiver em uso de anticonvulsivante, ou tiver uma hemoglobinopatia, aí sim indicar 4 miligramas por dia. Eu desliguei meu microfone sem querer. Então, e os tratamentos dos corrimentos vaginais, então, que são muito prevalentes, né, durante a gestação, principalmente a candidíase e as vaginoses. E no caso da candidíase, a gente teria como opção o isoconazol, ou creme vaginal por 7 dias, ou óvulo vaginal em dose única, o clotrimazol em creme vaginal por 7 dias, ou óvulo vaginal em dose única. Isso é uma dúvida que eu tenho, professora, eu não achei nos lugares que eu pesquisei. O clotrimazol em 2% seriam 3 dias, né? Teria alguma contraindicação para fazer uso dele na gestação?
O uso do clotrimazol, a 2%, em bula ele é de 2 dias. 3 dias, aliás. Seu microfone está desligado, professor. Mas Stephanie, eu só conheço o uso de 7 dias. Nunca vi com menos tempo, não. Talvez a bula seja um pouco diferente, mas o clássico da ginecologia é 7 dias. Não tem no posto também, então acho que não adianta, né? Não, você está falando do óvulo ou do creme vaginal? Do creme mesmo. Que Não, tem uma pois é, formulação a 2%. Não sei dizer, Stephanie, teria que conferir isso. Tá. Eu também não achei, não, professor. Então, eu fiquei na dúvida. Quanto a 7 dias, geralmente, pelo fabricante, são quando você usa 1%. Tá, vamos conferir, eu confiro. Beleza. Aí, outra opção seria o miconazol por 7 dias e a nistatina por 14 dias. Em caso de tricomonias, né, o uso do metronidazol, 250 de 8 em 8 horas por 7 dias. Lembrar dos riscos teratogênicos e evitar o uso no primeiro trimestre. Ou 400 miligramas via oral de 12 em 12 horas por 7 dias, sendo que a formulação que a gente encontra no SUS é de 250. Que também não deve ser usado no primeiro trimestre. Eu vou só mudar o parêntese de lugar. Porque parece que tem o parêntese que é só o 250. Só o de 250, né? Exatamente. A gente tem o clotrimazol também, que tem ação contra os tricomonas. Ele pode ser usado como creme vaginal ou como óvulo. E lembrar sempre do tratamento do parceiro, com uma dose única de metronidazol, 2 gramas, ou de secnidazol. Clotrimazol, Mário, para tricomonas? Ô, Eura, isso tá dentro do protocolo da época da Regina, mas eu também não tenho muita certeza, não. eu acho que isso aí podia tirar. Tirar? Clotrimazol aí podia tirar. Tá bom, tudo bem. Vamos tirar, porque isso aí também não está muito Clotrimazol seguro, né? para tratamento de tricomonias, né? Tira Sim. esse item. Ok. Na bula fala que existe. Mas eu acho que responde sim. O clotrimazol ele pega tanto para Gardnerella quanto para o tratamento que você pode usar sim. Vamos dar uma pesquisada, aí a gente vê se Ô, vale a professor, pena. na bula fala que sim, que existe. Ok, que tem... Marília quer se manifestar também. Ô, Mário, eu acho que é o seguinte, o clotrimazol, ele é derivado metronidazólico, por isso que está aqui para tricomonias, apesar de não ser normalmente utilizado, entendeu? Ele não é derivado imidazólico, que é para tratamento de fungo. Eu acho que é por isso. Entendi. A gente dá uma conferida antes de mudar. Que esse protocolo, isso aí está desde a época da Regina, esse protocolo, ele não foi mexido depois, não. A professora Regina, se ela tivesse presente, ela ia saber responder para a gente, mas ela está de férias. Ela até avisou que não ia participar, que está de férias. Justifica, né? Isso que eu falei. Sim. Ok. O que eu sei, gente... Vocês estão me ouvindo? Sim. O que eu sei sobre o clotrimazol 1%, né, vaginal para tratamento de tricomoníase é que ele é uma medicação que não deve ser considerado como primeira linha. É melhor ainda você indicar o metronidazol. Né? Ele não erradica o micro-organismo completamente. Ele alivia sintoma, mas ele não erradica o micro-organismo. O que eu sei até então é isso. Então, por isso que eu sugeri tirar. Tá? Mas, assim, aí a gente confere. E aqui também eu estou vendo o protocolo, não tem nada falando de metronidazol, creme vaginal, né? Talvez eu devesse colocar para tratamento no primeiro trimestre. Podemos dar uma conferida nisso também. Vou dar uma conferida. Vou anotar aqui na minha listinha. Marília, pode falar. Local, vaginal. Marília, deu uma falhada. Fala de novo, por favor. É que eu acho que a gente deve fazer metronidazol creme no primeiro trimestre vaginal. Tá, eu vou conferir e acrescento aqui se for o caso. E eu acho que também isso vale também para vaginose, né, professor? Porque a gente também só tem a opção do metronidazol aqui no nosso protocolo.
Então, para a vaginose bacteriana também, o mesmo esquema com o metronidazol, também lembrando do cuidado com o primeiro trimestre. E a gente também tem a opção da clindamicina. E a clindamicina ela vai ser muito importante, principalmente nas pacientes que tiverem vaginose por mobiluncos, porque esses não respondem ao metronidazol. Né? E aí o tratamento seria feito com a clinda ou com a ampicilina. Ok. Então é isso. Esse é o nosso protocolo. A discussão que a gente quis trazer é essa, né, professor? Porque de vez em quando a gente tem que dar uma atualizada, né? E a gente sempre que a gente revê, vê que tem algumas falhas. Então eu anotei aqui todas as sugestões e vou fazer as modificações que vocês sugeriram e reenvio o protocolo para todo mundo fazer a avaliação. Ô, Mário, a Luana quer falar, né? Como é que está a periodicidade do HIV? Da solicitação do anti-HIV no nosso protocolo? Primeiro e terceiro. Tá. Isso aí, eu acho primeiro e terceiro em parto, né, Stephanie? Porque o protocolo do Ministério da Saúde é primeiro, terceiro e na hora do parto, o teste rápido na hora do parto. A gente também faz o teste rápido na admissão do nosso hospital, né? Acho que isso está na tabelinha que a Eura enviou. Agora, isso eu só queria discutir, assim, se vocês não acham que a gente deveria fazer, porque, por exemplo, dependendo da época que você pede o exame de terceiro trimestre, a paciente, às vezes, ela faz um exame, por exemplo, com 12 semanas, vai fazer outro com 35, né? Com 34. Então, eu fico um pouco na dúvida se a gente não deveria colocar trimestral, pensando, assim, na possibilidade de uma infecção, né? Eu não sei, assim, me incomoda um pouco a gente, às vezes, faz um anti-HIV lá com 38 semanas, chega na maternidade, a gente faz um teste rápido de novo. E ela ficou aí lá... No Ministério está primeiro trimestre, 28 a 30 e parto. Então é só a gente fazer um pouco antes. Aí eu acho que fica razoável. Porque aí você tem um exame... Porque aí seria como se fosse o segundo trimestre, né? Eu acho que deveria fazer. Sim. O Ministério da Saúde também tem os testes rápidos, que a gente não faz, né, professor? Seria no primeiro, assim do diagnóstico da gestação e repetido por volta do segundo trimestre também. Mas aí a opção, ou você faz o teste rápido ou você faz o sorológico. O teste rápido seria para o posto, porque eles disponibilizam para o posto o teste rápido. Fazer direto, sem precisar de pedir o sorológico. Porque eu acho que aí sim, você descobrir aí por volta de 25 semanas, uma paciente que soro converteu, vai ser muito diferente de você descobrir dela fazer esse diagnóstico lá com 35, 36, 37 semanas, né? Sim. Então, assim, eu particularmente acho que a gente deveria colocar avaliação trimestral, assim. Como o Mário falou que eu gosto de pedir exame, né? Mas só explicando que eu acho que é porque a gente tem aí a chance de tratar quem soro converte durante a gravidez. Sim. Luana, quer falar também? Quero sim. É só uma dúvida, na verdade, em relação, voltando um pouquinho ao anti-HBS. Aquelas pacientes que vacinaram há muito tempo e que tem queda, né, da titulação e às vezes pode até negativar, quando a gente pede aí o anti-HBS, às vezes fez lá na infância, né, a vacinação, fez lá as 3 doses direitinho. E aí tem essa queda da titulação, às vezes a gente fala assim, vamos ver se soro converteu ou não. E a gente pede quando na verdade foi uma queda de titulação e não que ela não soro converteu, né? E aí nesse caso a gente faria uma quarta dose e reavaliaria essa questão do anti-HBS? Não, Luana, a recomendação do pessoal da Infecto ela fez as 3 doses. Não virou o anti-HBS, você faria uma quarta dose em qualquer momento. Então, se ela não tem a quarta dose, você pode fazer a quarta dose. Depois da quarta dose, você não checa mais. Você assume que está positivo. Você não vai... Porque tem pacientes que nunca vão virar. Então, não teria um tempo, então, estabelecido para isso. Né? Então, você faz... Se ela não virou com 3 doses, você dá uma quarta só para garantir. Uhum. O Ministério da Saúde é um pouco diferente, Mário. Ele recomenda repetir todas as 3 doses. E aí, depois... Esse Ministério da Saúde de 2013. Depois disso, já mudou.
Professor, ó, eu vou conferir então, porque essa informação que eu tive não é nem em relação ao protocolo, é em relação à vacinação mesmo, sabe? Vamos Da conferir isso gestação. também Eu para vou a gente conferir isso depois, acrescentar. É Porque porque da assim, última não vez tem que eu um fiz foi tempo, 2018. não tem um tempo pré-estabelecido, então, da última para poder a gente fazer, então a gente não leva em consideração essa queda de titulação. A gente faz, então, independente, é isso? Não, se ela em algum momento ela teve um anti-HBS positivo, ela é considerada imune. Não, mas se ela não ela não fez esse registro. Ah, então Se tá. ela não tem, você vai Não, à essa que próxima. era a dúvida. Beleza. E independente disso, você vai considerar então Independente vacinar com disso, a a quarta quarta dose dose. considera vacinada. A não ser que a gente descubra alguma coisa diferente, que isso muda sempre. A Stephanie está falando ali. Não, tá bom. Pode ser que esteja alguma diferença. Mas aí a gente depois, quando eu for enviar o protocolo, manda com as referências para vocês também. Combinado, obrigada. Ok, gente, eu acho que a nossa reunião hoje se prolongou, porque é um assunto que tem muita coisa para ser Longo, discutida, né? Se alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá, então vamos encerrar, e aí semana que vem a gente volta com a apresentação de artigo, que eu vou mandar para vocês logo a seguir. Então tá bom, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigada, professor. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Abraço.